Olá, nós estamos fazendo a leitura do artigo intitulado Discussão acerca do ensino por competências, problemas e alternativas, que foi escrito pelo professor Hélio Carlos Ricardo em 2010. É, esse artigo está sendo lido com autorização do autor. Nós já lemos na primeira parte a introdução e o item 1, denominei item 1, cujo título é O Ensino por Competências e Seus Problemas. Na parte 2, nós lemos o ensino por competência como alternativa. E hoje nós vamos ler o item 3, que é denominado Os Saberes e as Práticas em Questão, e também as considerações finais e destacar a bibliografia, as referências bibliográficas. Então vamos lá. Item 3. Os saberes e as práticas em questão. Qualquer reforma educacional da dimensão sugerida pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que é o DCNEM, encontrará vários obstáculos para sua implementação e certamente não poderá ignorar a inércia dos sistemas de ensino. Ao mesmo tempo, as discussões precedentes indicam que, ao pensar uma formação por competências, a escola é colocada à prova. A isso se soma o alerta de Philippe Renaud ao afirmar que os jovens, entre aspas, acreditam cada vez menos que o sucesso escolar irá protegê-lo das dificuldades da existência. Assim, pede-se à escola que instrua uma juventude cuja adesão ao projeto de escolarização não está mais garantida. 1999, página 15. Tal cenário impõe à escola a revisão de seu papel na construção de uma sociedade que busca, de certo modo, compreender o momento histórico e econômico-social no qual se encontra. Mais especificamente, as práticas educacionais e os saberes ensinados revelam fragilidades para lidar com as novas demandas sociais. Esse desafio se torna maior na medida em que ocorre no Brasil um aumento crescente do acesso e da procura à educação formal, identificado inclusive nas DCNEM. Mas, conforme destaca Meiriel, 1998, não teria ocorrido uma democratização da escola, senão uma massificação. Ou seja, com o pretexto de oferecer a todos as mesmas oportunidades, foram adotados os mesmos modelos pedagógicos que antes formavam uma parcela dos jovens das classes mais favorecidas que iriam prosseguir nos estudos. Portanto, a garantia de acesso ao ensino formal não implica a conquista de uma formação que atenda aos projetos pessoais e coletivos. Por outro lado, há muito a ser feito no interior da sala de aula, especialmente em relação aos saberes escolares e às práticas que buscam levar os alunos à apreensão desses saberes. Torna-se, desse modo, fundamental o papel do professor como protagonista do processo. Entre as várias consequências desse novo cenário educacional, vale destacar a ampliação da heterogeneidade na sala de aula. Administrar isso didaticamente passa a ser um desafio para o professor, notadamente em um ensino por competências. Ao mesmo tempo em que a noção de competências vem para assegurar a adesão dos alunos ao projeto escolar, pode fazer aumentar a heterogeneidade entre eles, pois existe mais abstração e mais iniciativa, se comparada às práticas escolares clássicas, apoiando-se em saberes de alto nível. Renaud, 1999. É desnecessário dizer que o acesso à informação é decisivo e que um programa por ele mesmo não resolve o problema das desigualdades presentes no contexto escolar. Uma das exigências para o professor nesse novo cenário é a prática reflexiva.
como condição necessária para se construir novos saberes e garantir a reflexão sobre suas experiências. Embora esse tema já tenha sido discutido por várias correntes educacionais, como a pesquisação, o professor pesquisador, o professor reflexivo, pretende-se chamar atenção, neste caso, para a necessidade de uma epistemologia da prática docente, conforme defende Maurice Tardif, 2000 e 2002. Trata-se de superar a noção de experiência como o mero acúmulo de realizações sucessivas e rever as representações que assumem status de verdade na mente dos professores, tornando-os verdadeiros obstáculos para inovações. Essas representações se constroem predominantemente no exercício profissional e têm tanto um caráter subjetivo como coletivo, pois as experiências são compartilhadas com os pares e encontram sua legitimidade na prática. Assim, a revisão e a reorientação das práticas é penosa para o professor, uma vez que se estaria pedindo para abandonar uma gama de ações que garantiu até o presente momento sua sobrevivência no ambiente escolar, ainda que os resultados sejam questionáveis. Tardif, 2000, defende a necessidade de transformar a prática profissional em objeto de pesquisa. Para isso, chama de epistemologia da prática profissional, entre aspas, o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano, para desempenhar todas as suas tarefas. Tardif, 2000, página 10. Nesse sentido, uma epistemologia da prática comportaria também a reflexão sobre a ação e para a ação, o que Perrenot, 2002, chama de prática reflexiva, uma vez que os problemas encontrados nesse contexto não podem ser resolvidos apenas com os saberes teóricos. Todavia, o autor não desconsidera a relevância da busca de saberes didáticos, teóricos, para equipar o olhar e a reflexão sobre a realidade. Perrenot, 2002, página 17. A prática reflexiva, como atitude profissional, não tem fim e adquire seu maior sentido quando, após realizada a ação, possibilita a compreensão e a transformação das experiências em novos saberes capazes de serem mobilizados em diferentes contextos. Essa é a expressão da competência crítico-analítica do professor a respeito de sua própria prática. No entanto, tal reflexão não se dará no vazio, conforme ressalta Perrenot. Essa citação que vamos ler foi de 2002, página 52. Não é possível avançar muito se refletirmos ou debatermos sem recorrermos a certos saberes. A experiência singular só produz aprendizagens se ela estiver estruturada em conceitos, se estiver vinculada a saberes que a tornam inteligível e inserem-se em alguma forma de regularidade. Esse argumento reforça a importância de instrumentos teóricos capazes de iluminar as práticas docentes e seus problemas. Não se trata, portanto, de aplicar teoria na prática, mas de mudar a própria prática e de não cair na armadilha de que basta o novo ser assimilado para ser implementado na sala de aula. A compreensão e análise da prática é que possibilitará reorientá-la com vistas a objetivos mais amplos. Espera-se, desse modo, levar o professor a colocar suas ações como parte do problema. A elevação de status da epistemologia da prática defendida por Tardif, 2000, 2002, por Perrenot, 1999 e 2002, Perrenot et al., 2002, e por Meiriel, 1998, se bem que
com nuances diferentes, assegura a tomada de consciência desses saberes, muitas vezes implícitos, que se apoiam em argumentos subjetivos, mas que também possuem uma dimensão social, pois se constroem em situações coletivas de trabalho e carregam ainda as experiências anteriores dos professores, vividas como alunos antes mesmo da formação inicial. Assim, tais saberes práticos se caracterizam por uma dimensão individual e social. A visibilidade desses saberes, no entanto, não é tarefa fácil. Como os professores têm certa dificuldade em abstrair suas experiências, esses saberes são mais bem definidos como saberes práticos e não saberes da e a respeito da prática. Conforme Tardif, são saberes que refletem, entre aspas, muito mais consciência no trabalho do que consciência sobre o trabalho. 2002, página 110. Mas são também saberes existenciais, pois sendo impregnados com a história de vida dos professores e têm um caráter não analítico. Paradoxalmente, tais saberes são parâmetros para juízos de valor e de escolhas didáticas, cuja validação se deu na atividade profissional diária. Além disso, esses saberes caracterizam um modelo simplificado da prática que, associados a uma organização escolar que impõe um conjunto de ações rotineiras, tanto dos professores como dos alunos, conduz ao ensino burocrático, entre aspas, cuja pertinência social não é mais óbvia. Tardif, 2002, página 47. Isso explica a dificuldade de superar velhas práticas. A desvalorização dos saberes transmitidos na escola pode acirrar dicotomias que geram tensões no projeto escolar, tais como formação versus informação, cultura geral versus utilitarismo, formação geral versus formação específica. Uma das principais críticas às diretrizes curriculares nacionais para ensino médio se encontra nesse contexto e de se subordinar ao mercado, levando a uma, entre aspas, lógica de consumo dos saberes escolares, fecha aspas, conforme descreve Tardif, 2002. Na contracorrente dessa lógica, os PCN e os PCN+, afirmam que a compreensão e a intervenção no mundo deveriam estar entre as primeiras metas do ensino médio. Assim, os saberes escolares e as práticas que, entre aspas, supostamente levam aos seus aprendizados estariam à prova, uma vez que a sua pertinência em promover a aproximação entre o mundo e o aluno desaparece no instante em que a situação escolar que o gerou tenha cessado. Aprender e compreender o mundo, nesse caso, consiste em trazer uma parcela deste para o universo do aluno e construir um conjunto de representações que ofereçam a possibilidade de ação sobre esse mundo. Meiriel, 1998. Sem cair em utilitarismo estrito, ressalta o autor, isso estaria relacionado a um projeto de utilização do que se aprende e que proporcionaria ao aluno uma finalidade, aquelas representações, como potencialmente aptas a serem mobilizadas em novas situações. Desse modo, segundo Meiriel, 1998, o conhecimento não poderia ser entendido como um produto de compra, pois toda a história de apropriação dos conhecimentos seria negada, o que levaria a reduzir o ensino ao acúmulo de informações. Negligenciar esta dimensão
essa dimensão temporal da construção das representações sobre o mundo implica assumir a mera transmissão de saberes como elemento suficiente da aprendizagem. Nesse sentido, as competências se colocam em posição contrária à pedagogia da informação. Em uma pedagogia centrada na transmissão e na informação, busca-se assegurar as condições de emergência dos resultados, sem, contudo, preocupar-se com as operações mentais empreendidas. Uma prática educacional que adote a verificação da aprendizagem apenas em situações escolares que supostamente a tenham gerado, bastando a repetição e a imitação, revela comportamentos e não necessariamente as operações mentais que integrariam novos elementos às estruturas já existentes. Para isso, se exige somente uma atitude receptiva dos alunos e se assume que basta tal condição para que ocorra a aprendizagem. Não é isso que se entende aqui por adesão ao projeto escolar. Além disso, a sobreposição dos saberes escolares aos conhecimentos anteriores dos alunos não garante a aprendizagem, pois os saberes oriundos das experiências pessoais estão mais próximos do mundo do sujeito, que acaba abandonando os saberes a ele transmitido, tão logo esteja fora da sala de aula. Bem, beber aqui um golinho de água. Passemos agora ao item 4, que são as considerações finais. As críticas que vêm da sociologia do trabalho em relação à institucionalização da noção de competências na escola revelam que não se trata de um mero efeito de moda, mas apontam mudanças sociais significativas em em especial na relação de produção entre trabalho e escola. Todavia, é preciso considerar que se trata de contextos distintos e expressam uma face do problema. Sua transposição, portanto, deverá ser feita com cautela. Na perspectiva da lógica das competências, conforme foi discutido anteriormente, o trabalhador pertence à empresa e tem liberdade para fazer tudo o que lhe é permitido. Ou seja, é uma forma de autonomia vigiada, inclusive para negociar individualmente o valor de sua competência, expressa em remuneração, desconsiderando ou enfraquecendo a categoria. Entretanto, sua liberdade passa a ser menor ainda, na medida em que suas competências profissionais, que são seu bem de troca, só tem validade assegurada na empresa. Diante de tantas incertezas, a construção do conhecimento se confunde com a adaptação do indivíduo ao ambiente, e seus conhecimentos serão tão verdadeiros quanto mais eficazes se mostrar. Dito de outro modo, a eficácia dos saberes assume status de verdade. Esse cenário expressa o que se poderia chamar de uma privatização do indivíduo. No entanto, a definição e a implementação de uma pedagogia das competências que obedeçam a essa lógica ainda não estão consolidadas, conforme Ramos 2001. Há possibilidade de se buscar a construção de uma compreensão das competências que sugere as fragilidades dos sistemas de formação geral ou profissional e que seja favorável aos trabalhadores, os mais atingidos. Para isso, a escola terá que ficar atenta às mudanças sociais, pois as competências exigidas podem dar ao sujeito os meios de sobrevivência no mercado, mas podem também fazê-lo identificar
e compreender os limites que o impedem de superar as condições atuais. Assim, se torna fundamental a ampliação das discussões a respeito das competências, a fim de que estas não sejam confundidas ou limitadas a generalidades e deixem de avançar além do espontaneísmo e do senso comum. Ao contrário, a superação destes é que seria o objeto principal. O ensino por competências, no entanto, também pode ser discutido com base em uma abordagem didática, subentendendo seus domínios epistemológicos, psicológicos e praxeológicos. Nesse caso, são questionados os saberes escolares, bem como as finalidades da escola, especialmente ao serem identificados com a necessidade de se colocar a escola em perspectiva, ou seja, de pensar o projeto escolar para uma etapa posterior, para quando o aluno não estiver mais sob a tutela do professor. Assim, as competências também adquirem a forma de um importante instrumento e parâmetro de análise dos saberes escolares e das escolhas didáticas feitas pelo professor, ao mesmo tempo em que denunciam uma falsa familiaridade com os conteúdos de ensino. Essa contribuição consiste em transpor a noção de competências para o ensino das disciplinas escolares, pois é nesse contexto em que se dará sua implementação. Todavia, tal transposição também deverá ser feita com cuidado, pois pode não se aplicar em novos contextos se suas origens forem esquecidas e suas características negligenciadas. Tardif 2002 e Perrenot 2002 mostraram as influências das representações dos professores nas práticas docentes. Ao mesmo tempo em que as DC, NAM sugerem uma estrutura curricular na perspectiva das competências, não houve uma discussão teórica que apresentasse a noção de competências como alternativa didática viável para enfrentar os problemas de ensino e aprendizagem. Segundo Silva, 2008, as distintas formas de expressar o que se há de entender por competências evidenciam as ambiguidades presentes em documentos e proposições oficiais, página 140. Ricardo, 2002, Ricardo Zieberstein, 2002, 2007, 2008, ressaltam que isso causou mais problemas aos professores do ensino médio que solução, pois isso causou, deixa eu retomar aqui, peraí. Segundo Silva, 2008, as distintas formas de expressar o que se há de entender por competências evidenciam as ambiguidades presentes em documentos e proposições oficiais. Fecha aspas, página 140. Ricardo, 2002, e Ricardo Zieberstein, 2002, 2007 e 2008, ressaltam que isso causou mais problemas aos professores do ensino médio que a solução, pois a proposta não foi compreendida, ocorrendo na maioria das vezes um mascaramento de práticas antigas. As pesquisas de Santos, Campos e Almeida, 2005, e Silva, 2008, apontam na mesma direção. Diante disso, a educação deveria buscar a ampliação dos objetivos dos alunos para além da satisfação das suas exigências espontâneas, promovendo necessidades intelectuais cada vez mais enriquecedoras, gerando novas aprendizagens e novas inquietações pelos saberes culturais, segundo Duarte, 2000. Desse modo, não caberia colocar a noção de competências em meio a falsas dicotomias, como competências versus conteúdos, cultura geral versus utilitarismo, ou teoria versus
prática. Ao contrário, todas essas dimensões dos saberes integram as competências, que são pertinentes tanto quanto responderem às situações desconhecidas. A dissolução entre conteúdos, saberes, a dissociação entre conteúdos, saberes e escolhas metodológicas não parece, no entanto, viável em um ensino por competências, pois as ações didático-pedagógicas podem se reduzir, por exemplo, a informações ou ao acúmulo de dados, como se por si só garantissem a construção de competências. Assim, não só os saberes escolares, mas também as práticas docentes estão à prova e as representações e saberes dos professores carecem de um grau analítico que supere o caráter meramente discursivo. Pretende-se, portanto, transformar a prática em objeto de análise crítica, além dos pressupostos e das possíveis mudanças desencadeadas pela reflexão dos documentos oficiais. Essa exigência é necessária para que, conforme Silva 2008, entre aspas, não se incorra numa adesão cega ou numa resistência fruto da ignorância. Página 102, entre aspas, né? Não se ignora, começa aí e termina as aspas em ignorância. É nessa perspectiva que esse trabalho espera contribuir. Bem, com relação às referências, existem muitas referências. Arruda, MCC, Qualificação versus Competência, Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 26, número 2, páginas de 19 a 27, maio-agosto de 2000. Brasil, Ministério da Educação, Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 2. Brasília, SEB, 2006. Brasil, Parâmetros Curriculares, Ministério da Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Médio, Brasília, Centec, 1999. PCN+, né? Brasil, Ministério da Educação, PCN+. Ensino Médio, Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Brasília, Semetec, 2002. Chevalar e La Transposição Didática, del saber sábio ao saber ensinado, Buenos Aires, Aike, 1991. De Luiz, o modelo das competências profissionais no mundo do trabalho e na educação. Implicações para o currículo. Boletim Técnico do SENAC, Rio de Janeiro, volume 27, número 3, entre as páginas 13 e 15, setembro e dezembro de 2001. Duarte N. Vygotsky e o Aprender a Aprender. Críticas às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vygotskiana. Campinas, Autores Associados, 2000. Durand, J.P. O Modelo da Competência, uma nova roupagem para velhas ideias. Revista Latino-Americana de Estudos del Trabalho. México, volume 7, número 14, entre as páginas 2003 a 2028, ano 2001. Forreis, G. Competências contínuas capacitas et autres capacités. Não vou ler o título em francês. Fórum, página 26 a 31, maio de 1999, disponível e aí nós temos a página, acesso em 8 de fevereiro de 2004. Forreis também, como organizador, também tem um título em francês, não vou ler, 2006. Hessen, Teoria do Conhecimento, né, traduzindo, México, Purruá, 1994. Machado, L. A institucionalização da lógica das competências no Brasil,
Posições. Campinas, volume 13, número 1, página de 92 a 110, janeiro a abril de 2002. Também de Machado, o modelo das competências e a regulamentação da base curricular nacional e de organização do ensino médio. Trabalho e Educação, Belo Horizonte, número 4, página de 79 a 95, de agosto a dezembro de 1998. Merriel, P. Aprender. Reticência, sim, mas como? Interrogação. 7, editora Porto Alegre, Artes Médicas, 1998. A 7ª edição, desculpe. Perrenot, aí vem aqui o título em francês, depois tem várias, assim, a página que está disponível, tá? Bem, depois vem Perrenot, Construir as Competências desde a Escola, Porto Alegre, Artes Médicas Sul, 1999. Depois Perrenot, A Prática Reflexiva no Ofício de Professor, Profissionalização e Razão Pedagógica, Porto Alegre, Arte Média, 2002. Também Perrenot. Também tem o título em francês aqui, é um trabalho de 1999, tá? O anterior de Perrenot, que eu não li o título, foi de 1997. Depois Perrenot, mais uma vez, né? A transposição didática a partir das práticas. Aqui tem francês, também não vou continuar a leitura. Esse aqui é de 1998. Perrenot, et al. As competências para ensinar no século XXI. A formação dos professores e o desafio da avaliação, Porto Alegre, Arte Média, 2002. Ramos, MN, a pedagogia das competências, autonomia ou adaptação, São Paulo, Cortez, 2001. Rei, B, as competências transversais em questão, Porto Alegre, Arte Média, 2002. Ricardo, S. As ciências no ensino médio e os parâmetros curriculares nacionais, da proposta à prática. Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, volume 10, número 35, entre as páginas 141 a 160, ano 2002. Ricardo e Custódio e Rezende Júnior. Comentários sobre as orientações curriculares de 2006 para ensino de física. Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 30, número 2, de junho de 2008. E a página que está disponível. É isso o link. Ricardo e Zé Mestari, o ensino das ciências no nível médio. Um estudo sobre as dificuldades da implementação dos parâmetros curriculares nacionais. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, volume 19, número 3, entre as páginas 351 a 370, dezembro de 2002. Aí vem os parâmetros curriculares nacionais, aí temos uma publicação, o primeiro, os parâmetros curriculares nacionais na formação inicial dos professores das ciências da natureza e a matemática no ensino médio. Investigações em ensino de ciências. Porto Alegre, volume 12, número 3, as páginas de 339 a 355 de dezembro de 2007. Os parâmetros curriculares nacionais para as ciências do ensino médio, uma análise a partir da visão de seus elaboradores, investigações em ensino de ciências, Porto Alegre, volume 13, número 3, página de 257 a 274, 2008. Ropé e Tangui, organizadoras. Saber e competências. Uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, Papiros, 1997. Santos, Campos, Almeida,
concepções dos professores de Química sobre o desenvolvimento de competências na escola. Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências, Belo Horizonte, volume 7, número 1, página 33 a 46, julho de 2005. Em alguns casos eu não li as iniciais dos primeiros nomes dos autores, né? Só li o sobrenome. Silva, M.R., Currículo e Competências. A Formação Administrada, São Paulo, Cortez, 2008. Tanguy, L., né? Competências e Integração Social na Empresa. Em Ropé e Tanguy, que são as organizadoras. Saberes e Competências. O uso de tais noções na escola e na empresa. Campinas, Papiros, 1997, página de 15 a 24. Tardif, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Segunda edição, Petrópolis, Vozes, 2002. Tardif também, né, M. Saberes Profissionais dos Professores e Conhecimentos Universitários. Elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, número 13, página de 5 a 13, janeiro a abril de 2002. Vernal, também está em francês, não vou ler o título, tá? Foi a publicação de 1990. O título da revista é Pesquisa em Didática das Matemáticas, certo? Então, assim, nós concluímos a leitura do artigo intitulado Discussão acerca do ensino por competências, problemas e alternativas, que foi publicado pelo professor Hélio Carlos Ricardo na revista Caderno de Pesquisas, volume 40, número 140, página de 605 a 628. Foi publicado entre maio e agosto de 2010. Então, como já falamos, o primeiro item foi o ensino por competência e seus problemas. O segundo item foi o ensino por competências como alternativa, certo? E o terceiro item nós acabamos de ler, os saberes e as práticas em questão, certo? E o item 4 são as considerações finais que nós acabamos de ler. E lemos também as referências bibliográficas que estavam em português, as que estavam em francês. Nós não lemos o título, apenas mencionamos o sobrenome do autor e o ano da obra, tá bom? Então, muito obrigado por participar da leitura comigo. E aí fica gravado. Uma hora dessa que eu precisar escutar, aí eu posso recorrer a esse material, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo encontro, se o seu Deus assim o permitir. Abaixo o Covid. Viva a vida!